queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma das aulas deste grande compositor da história da música, da história do piano, Chopin. Eu diria a vocês que, na minha opinião, acho impossível existir qualquer pessoa que não seja tocada no seu íntimo, na sua sensibilidade, ao escutar uma das melodias de Chopin. São maravilhosas, das mais lindas da história da música. E hoje o nosso assunto será os concertos para piano e orquestra de Chopin, que Chopin compôs 2 concertos para piano e orquestra. Vamos recordar no que consiste esse título, Concerto para Piano e Orquestra. São obras compostas para uma orquestra acompanhada de um piano solista. Essa forma de compor para piano, solista e orquestra, na época de Chopin, era relativamente nova, porque era o começo das 2 primeiras décadas do século XIX, e quem iniciou compondo concertos para piano, solista e orquestra foi Mozart. Então, de certa forma, Mozart fez, Beethoven fez, e aí nós vamos ver Chopin, que vai ser no final da década de 1820, que ele vai compor seus 2 concertos para piano e orquestra. A sua referência serão os concertos de Mozart e de Beethoven, que ele conhecia profundamente as regras de composição desta forma de composição. Para compor um concerto para um instrumento solista, as regras para serem seguidas para esse tipo de composição foram estabelecidas no classicismo, principalmente com Mozart e Beethoven. Então, esse é o modelo que vai servir de base para Chopin, mas não vamos esquecer que ele já está no romantismo. Ele virá com ideias novas para seus concertos. Então, um concerto para instrumento solista, ele é dividido em 3 partes. Essa é uma das regras. Cada parte nós chamamos de movimento, e cada movimento vai ter um tipo de expressividade e um tipo de andamento. Esse que nós vamos assistir, que nós vamos começar assistindo o concerto número 2. O primeiro movimento, Chopin deu o nome de maestoso. Então, esse título, já no romantismo, a gente já imagina que vem uma música grandiosa, pomposa. O segundo movimento, ele deu o andamento de larghetto. O larghetto, na história da música, ele é menos lento do que o largo. Então, essas nuances pequenas de andamento, de expressão, muito próprio da música clássica. E são detalhes mínimos que fazem toda uma diferença. E o terceiro movimento, Chopin colocou molto vivace, então muito alegre e vibrante. Antes de iniciarmos ouvindo, o concerto número 2, eu acho até importante recordar um pouco da vida de Chopin. Eu peço desculpas a vocês que eu estou saindo de um processo de rouquidão e ainda não estou bem. Mas vamos lá. Chopin nasceu numa aldeia em torno de 50 a 55 quilômetros de Varsóvia, a aldeia Żelazowa Wola. Żelazowa Wola. É um nome meio complicadinho de falar, mas vai. Quando ele tinha 6 meses, o pai recebeu um convite muito importante para trabalhar em Varsóvia e a família se mudou para lá. Então, ele foi criado em Varsóvia. E a influência do pai foi muito marcante e importante na formação cultural e musical
social, toda a formação de Chopin. O pai de Chopin era francês, professor de literatura e língua francesas, que ele dominava completamente. Era um professor de grande competência. E ele foi convidado para dar aulas em Varsóvia, no Liceu de Varsóvia, que era a principal instituição educativa da época. Era uma escola para a nobreza, os filhos dos nobres poloneses. Então, muito importante. A família partiu para Varsóvia, os pais, ele e 3 irmãos. Chopin, o único filho homem. Chegando em Varsóvia, a mãe de Chopin montou um pensionato para os filhos desses nobres que tinham a sua nobreza no campo e mandavam seus filhos estudar em Varsóvia. E esses foram os primeiros e os únicos, podemos dizer, não, mas a maioria dos amigos de Chopin que ele carregou desde a infância até a sua juventude e o resto da sua vida depois que ele saiu de Varsóvia. Então, o pai dele acumulou alguns cargos importantes. Ele foi professor da Universidade de Varsóvia, foi professor da Escola de Cadetes dos Militares Engenheiros, do curso de artilharia dos militares engenheiros. Era o alto nível da educação polonesa. Acho até interessante comentar que a nobreza polonesa dividia-se entre a militar e a rural, né? Os grandes proprietários no interior de terras. Nessa primeira moradia da família e de Chopin com sua família, foi no Palácio Saxão. Não se tem mais resquício nenhum, memória assim física nenhuma desse castelo, desse palácio, porque ele foi completamente destruído num bombardeio na Segunda Guerra Mundial. Mas ele ficava na principal rua de Varsóvia, na rua mais importante, mais refinada, onde estavam os palácios, os principais palácios da nobreza, as igrejas, palacetes, e foi nesse ambiente que Chopin foi criado e desenvolveu toda a sua personalidade de grande cultura, de grande refinamento social. Chopin praticava os esportes da moda junto com seus amigos, todos da nobreza. Era um dançarino exemplar, conhecia todos os passos. Com 16 anos, ele ficou extremamente culto. Ele falava o francês fluentemente, o alemão, o italiano, e mais tarde, na sua vida em Paris, ele começou a estudar inglês. Além de uma cultura formal muito sólida, passada para ele por seus pais. Então, no final da estadia dele em Varsóvia, que foi no ano de 1830, quando ele partiu para Paris, ele já morava num outro palacete, que vocês vão ver aqui na foto, e era nesse palácio que Chopin organizava alguns saraus para a sociedade polonesa e apresentava suas composições. Era uma celebridade desde os seus 12, 13 anos, e quando ele teve a ideia, junto com outros nobres e seus professores, de empreender uma grande turnê artística, seria sua primeira de grande porte, ele já se preparou em 1829, 1830, ele preparou essa grande turnê. Até eu lembro
Vamos ver se vocês vão concordar comigo. Eu me lembro de Villa-Lobos, porque Villa-Lobos, quando foi pela primeira vez na década de 20, do século 20, para Paris, ele foi para mostrar a sua arte, a sua música. Ele não foi para aprender com ninguém. Chopin, a mesma coisa. Ele se preparou para mostrar para a Europa quem ele era musicalmente. Ele era a grande celebridade polonesa, com obras publicadas e ovacionado pela sociedade polonesa. E é para essa ocasião que ele vai compor seus 2 concertos para piano e orquestra. Ele vai começar compondo um em 1829 e outro em 1830, numa diferença de 7 meses. E realmente são obras-primas da história da música. Antes de começarmos a ouvir o primeiro movimento do concerto número 2, eu gostaria de recordar com vocês que a partir dos 12 anos, Chopin teve um dos professores, professor Elsner. Foi um compositor de óperas polonês, também professor, e foi ele que passou para Chopin o amor que ele tinha pela ópera, ele passou para Chopin, e Chopin absorveu totalmente, principalmente o compositor Vincenzo Bellini, que era do bel canto italiano, e sua ópera Norma, com a grande área Casta Diva, tornou-se a preferida de Chopin. Chopin ia à ópera todos os dias. Em Paris, ele costumava ir várias vezes assistir a mesma ópera. Ele era apaixonado pela ópera e pelo canto. E nós vamos ver que Chopin, pela primeira vez, um compositor, vai colocar o canto no piano. O piano de Chopin canta. E essa profunda influência e amor pela ópera estão presentes nesses 2 concertos para piano desse grande compositor. No nosso primeiro movimento, que nós vamos assistir agora, vamos lembrar o título, Maestoso. Como que Chopin vai começar esse primeiro movimento? Com uma longa introdução orquestral, como apresentando no palco a sua diva, a diva da sua ópera, que é o piano. E ele coloca o piano para cantar para nós. É lindo demais, é lindo demais. E nós vamos ter a interpretação de um dos grandes pianistas do momento, que é o pianista russo Evgeny Kissin. Mas a gente pode dizer só Kissin, ou só o sobrenome, porque são sobrenomes estrangeiros, complicado de gravar e pronunciar. Eu me bato muito com isso. Então, vamos tratá-lo como Kissin. Kissin nasceu em 1971 e uma criança prodígio, desde os 3 anos já estudando e tocando piano, um dos grandes ícones do piano da atualidade. Interessante que hoje vocês vão ter a oportunidade de ouvir a sonoridade, o toque, o som que é tirado do piano da escola russa e da grande novidade da música clássica do nosso tempo, que é a entrada dos intérpretes dos pianos orientais, chineses, japoneses, coreanos, que invadiram o Ocidente com suas interpretações. É muito lindo de compararmos isso e hoje nós vamos ter essa oportunidade. Então, vamos começar a acompanhar com a nossa mente e nosso coração o que nós vamos ouvir. A orquestra vai ser discreta, vocês vão observar, delicada, porque ela quer que o piano apareça. A melodia será destacada, que é belíssima, na mão direita do pianista. A mão esquerda vai somente fazer uma base
vai ajudar a destacar, vai fazer a base para a melodia maravilhosa se destacar. Porque aqui o piano vai cantar para nós.